Vamos chamar a Alessandra aqui com a gente. Preparada aí, Alessandra? Preparada depois dessa super aula do Alberto. Estava aqui também acompanhando, Alberto, o pessoal no chat. Temos aqui pessoas do Brasil inteiro, Que Tocantins, legal. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Minas Gerais. Então, estava aqui acompanhando e que bom, pessoal. Até continuem colocando aí nos chats, tá? Para a gente saber aí e a gente vai conseguindo sintonizar de onde vocês falam. Mas aqui no ponto, Alberto, é só você falar que eu já inicio. Muito bom. Bom, temos perguntas. Quem quiser ir mandando perguntas para o que eu apresentei, podem ir colocando no chat. E a Alessandra vai começar então com a apresentação dela e logo depois nós já partimos aí para perguntas e respostas respondendo a vocês. Você quer botar sua apresentação, Alessandra? Eu vou ficar quietinho aqui do lado e vou te acompanhando. Tá ótimo. Me fala quando tiver ok, por gentileza, a tela. Oi, Alberto, já está ok minha tela? Oi, Alessandra, tá ok, sim. Dá um ocultar aqui para sair esse aqui embaixo da tela. Opa, perdão. Ocultar aqui, ó. Essa barrinha branca que está embaixo na tela aqui. Isso. Você tá vendo, não? Eu estou vendo, ela só não está indo por causa do Keynote. Só um minutinho. Tá. Aí. Dá o ocultar aqui. Ela some. Aí pode botar a apresentação de novo. E agora? Aí, perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Primeiramente, novamente, né? Obrigada, Alberto. Boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando ao vivo e online, esse momento hoje. E o tema, né, que a gente conversou para trazer especialmente para vocês é gestão em propriedades rurais. Então, primeiramente, eu vou me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem, para que, além de todo o conteúdo, também a gente crie novas conexões, aqueça o nosso network e que a gente faça com que o objetivo, né, além das propriedades rurais de vocês, se desenvolvam de uma forma muito longínqua, com sustentabilidade, com resultados, com perenidade, nós tenhamos aí uma integração e um agronegócio cada vez mais forte. Eu sou Alessandra Decicino, sou engenheira agrônoma, sou especialista em gestão do agronegócio e vou aqui hoje conversar com vocês sobre gestão em propriedades rurais. Gostaria primeiramente de convidá-los, né, a seguir depois o nosso webinar, tanto o perfil da AgroMove quanto o meu perfil, Alessandra Decicino. Lá a gente compartilha conteúdos, falamos também sobre a valorização do agronegócio brasileiro, que é o pilar que nos move, que particularmente eu tenho um grande orgulho de fazer parte e que foi uma escolha de vida. A minha trajetória, ela veio, vou falar aqui brevemente, mas só para sintonizá-los também, esse ano eu completei 16 anos, formada em agronomia, sou formada na Universidade Federal de Goiás, campus de Goiânia, e nesses 16 anos eu atuei tanto dentro, antes e fora da porteira, né? Então, hoje eu estou na parte de serviços, mas consegui adquirir bastante conhecimento, expertise, entendendo como foi muito falado, né, e pelo Alberto, sobre a integração de todos os elos da nossa porteira. E algo muito interessante, quando eu já estava no mercado, eu já estava com mais de 5 anos de formado, eu decidi. Tecnicamente, nós temos grandes evoluções no nosso setor, né? Tecnicamente, biotecnologia, melhoramento animal, vegetal, manejo, rações, ferramentas, drone, inteligência artificial. Gente, o nosso setor é de ponta nesse ponto, e eu comecei a ficar intrigada lá atrás, em 2011, há 10 anos atrás, na verdade foi em 2008, quando eu iniciei, sobre resultados, porque agregando toda a nossa tecnologia, né, tecnicamente, eu venho de um curso técnico,
que é agronomia, mas a gente precisava ter o algo a mais, que é o resultado, que é o retorno que essa família vai ter, que esse negócio, que esse sócio, esse produtor rural vai ter. Foi quando despertou e eu entrei para fazer gestão do agronegócio na Universidade Federal de Lavras, com ênfase em gestão de riscos, né? Que nós tivemos aqui uma aula com o Alberto sobre tantas variáveis, tantos fatores que impactam o nosso negócio, a nossa atividade, internos, externos, dentro, fora, oferta, demanda, e que a gente também vai reforçar aqui. Passei em empresas nacionais e multinacionais do agronegócio, tanto na parte técnica e comercial. Parei um pouquinho ali, porque eu também sou mamãe, né? Então, tive ali um período que eu parei para dedicar à minha família e vim com tudo depois, nos últimos anos, na parte de, mais de 4 anos na parte de consultorias, né? Então, eu sou consultora na área de gestão, tanto de dentro da porteira quanto fora da porteira, sou mentora e hoje também tenho um conhecimento também na parte de governança, que é fundamental, eu acredito que é um dos pilares referências, a gente vai conversar aqui no agronegócio, e vamos tocando, além de tudo isso, na valorização do campo. Hoje atuamos, eu espero em breve, o Pará está ali, não pintadinho, mas o Pará já entrou aqui na nossa atuação, é o Brasil inteiro, e eu acredito que tem vários outros locais que a gente pode ainda agregar, né, tanto na parte de consultorias, de mentorias, palestras, aulas e assessorias, que é onde a gente pode somar, né, tanto com as empresas, ajudando na estruturação e nos resultados para o nosso setor e principalmente desse investimento que tem tantos riscos inerentes, né, que fazem parte dessa nossa atividade. Então, para nós começarmos a nossa conversa de hoje, eu gosto muito de trazer primeiro essa frase, ela não é tanto de impacto, ela é mais de reflexão. E a principal grande reflexão que eu gosto de trazer, como o agronegócio, que é o nosso setor, ele está em constantes mudanças, né? Então, quando a gente olha para a parte produtiva, implementando todos os planejamentos, estruturações, alçadas, pautas, definições, a gente consegue ter um ambiente mais estruturado, mas fora de tudo isso, né? Fora, quando a gente começa a olhar fora da porteira, toda a nossa cadeia, todo o nosso setor, nós produzimos alimentos, né? Então, quantas variáveis nós temos dentro dessa produção? Nós temos tantos os fatores mercadológicos, quanto até fatores sociais, culturais. Nós estamos aqui em meio a uma pandemia e tudo isso impacta onde? Se a gente olhar há 1 ano e meio atrás, o nosso cenário era completamente diferente. O que é 1 ano e meio, né? 18 meses, 20 meses na nossa escala de tempo? É nada, é muito rápido. Então, e se a gente olhar no mês passado, hoje nós tivemos aí, quem acompanha o mercado financeiro, a Bolsa, né? A Bolsa Ibovespa ultrapassou 130 mil pontos, o dólar, nós estávamos aqui há 2 meses com dólar acima de 5,60, hoje está ali 5,05, oscilando um pouco a mais, a menos. Então, assim, quantas mudanças nós temos inerentes ao nosso negócio e que provoca ao produtor rural, ao empresário rural, porque para mim a propriedade é uma empresa, assim, inclusive que exige muito mais profissionalização do que até se a gente considerar uma franquia, por exemplo, quando a gente olha de outros mercados, outros business, né? Então, o agro, ele exige cada vez mais essa mudança, e nesses 16 anos profissionalmente, mas desde quando eu entrei, né, que já são 21 anos na agronomia, eu percebo o quanto o perfil do nosso setor mudou. Tem muito a mudar, muito a agregar, mas a gente vê cada vez mais um potencial de mudança. E eu acredito que quem está aqui nessa noite é porque está aí com a chave aberta para todas essas mudanças que o nosso setor exige. Então, para falar aqui rapidamente, né, sobre o agro, são todos os elos da nossa cadeia, desde o trabalho de produção, né, da produção que é dentro da porteira, quanto toda a nossa comercialização, com essa ênfase da integração, né, da busca pelos resultados, porque ao mesmo tempo que nós podemos ter uma alta eficiência, uma alta eficácia produtiva, nós temos que ter todo um equilíbrio de
insumos, de negociações, de contratos, de pessoas, de finanças, de dados gerenciais que impactam tudo isso, né? Então é uma cadeira muito robusta, muito complexa. Muitas vezes eu gosto muito de conversar com pessoas de fora do nosso setor, apesar que hoje, assim, todo o meu núcleo direto são pessoas que atuam no agronegócio, mas sempre, seja um vizinho, os pais dos meus filhos, né, os pais dos amiguinhos dos meus filhos na escola, para ouvir as percepções que eles têm. E eles acham que o agro é muito primário. E aí, quando a gente vem, né, e eu gosto de mostrar o quanto que o nosso setor é complexo, eles ficam impressionados, né, como o agronegócio, ele exige, né, tem essa abrangência, e que eu acredito que o Brasil está aí na liderança por méritos muito fortes dos nossos profissionais, principalmente os produtores, mas de todos nós que estamos também aqui suportando, somando e agregando. E aí também para a gente fazer uma nova reflexão, né, aqui quando a gente vamos pegando essa fotinha aqui lá da época da vela, né, que não faz tanto tempo assim, quando a gente olha essas mudanças, né, de 20 anos, olha lá, 25, quando a gente faz uma analogia com iluminação, né? Então, eu quero levar vocês na reflexão, se vocês conseguem ver essa mesma evolução no agronegócio, né? Quando a gente olha aí o negócio da pecuária, o negócio da agricultura, em todas as suas variáveis, mas principalmente focando aqui a pecuária de corte, né? E todas as outras partes também da pecuária e da agricultura, os negócios que nós temos hoje de integração, agricultura mais pecuária, que eu particularmente, tecnicamente e como gestora, eu sou encantada, porque eu acredito que nós temos grandes potenciais ao estruturar e incrementar dentro né, verticalizando esse modelo dentro das propriedades. Então, a gente começa a ver o quanto que nos últimos 20, 10, 5 e nos últimos 2 anos o nosso negócio mudou. E se a gente for mais agressivo ainda, né, como o Alberto falou agora mesmo, sobre questões de preços, né, há 6 meses atrás, então foi ontem, praticamente isso nos estimula que não olhar só para o retrovisor como essa referência que a gente faz com a analogia das lâmpadas, mas a gente olhar para frente, como é que está o seu olhar na sua propriedade, olhando para daqui 12 meses, 24 meses, 36 meses, e daí por diante, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, por quê? Porque o mercado vai continuar cada vez mais acelerado e nós precisamos estar preparados para essa mudança, para quê? Para poder nós mitigarmos os riscos que fazem parte. E aí eu começo a perguntar para vocês, como vamos, né, que foi uma das perguntas chaves dentro da chamada que eu ouço todos os dias. Alessandra, e agora, como avançar nos atuais parâmetros dentro da minha empresa rural, dentro do meu negócio rural? E aí, pessoal, eu falo assim, que a primeira carta na mesa que eu coloco é o seguinte: o que não é medido não é gerenciado. Pessoal, nós temos ainda, eu tenho certeza aqui que nós temos diversos perfis aqui presentes hoje. Quem está aqui é porque já está aberto, né, a esse modelo mais modernizado, mais empresarial, mas nós temos também propriedades e negócios que não têm medições, não têm históricos, não têm indicadores, não têm métricas. Então fica muito difícil a gente estabelecer projeções se a gente não conhece os dados de hoje. Mas não é só a gente ter todos os dados, que hoje nós somos inundados por tsunamis de informações, né? A gente coleta dado numa máquina agrícola, num drone, coleta no rastreamento, coleta no brinco, coleta nos sensores, coleta na balança. A gente tem uma infinidade de dados, mas mais do que isso, como é que eu utilizo esses dados, estabeleço a minha inteligência, novamente, se eu estou competitivo ou não, se o meu negócio está sendo saudável ou não, para eu poder estabelecer os meus desafios de curto, médio e longo prazo. Então, a primeira forma da gente entender é diagnosticando e entendendo como que está a realidade hoje da propriedade, né, do negócio que nós estamos inseridos.
Vou trazer esse breve dado aqui, que a fonte é a McKinsey & Company, né, que é um trabalho do ano passado, de 2020, que se nós olharmos aqui a nossa projeção brasileira, nós temos, inclusive, mais lavouras conectadas, quando a gente olha, só que não a nível de abrangência, mas que nós temos grandes áreas, por exemplo, se a gente for para o Acre, regiões de fronteira, eu sou natural de Balsas, no Maranhão. Eu não estou vendo aqui agora o chat no momento, mas se alguém conhecer ou for da região do Maranhão, é uma região extremamente desafiante. Por quê? Porque nós batemos lá diretamente com a infraestrutura. Hoje eu moro aqui no interior de São Paulo, moro aqui pertinho de Ribeirão Preto. Se tiver também pessoas aqui de São Paulo, já coloca aí no chat. Então, nós temos variáveis dentro aí do nosso extenso território brasileiro que traz, né, que dá essas perspectivas diferentes. Mas isso nos mostra também que conforme o perfil do produtor, nós temos acesso a esses dados. O que nós precisamos é estruturar com base no meu perfil, né, no perfil de cada propriedade, de cada negócio, para poder somar com toda a cadeia produtiva. E aí, né, a gente tem aí grandes potenciais para desenvolvimento. Em 2019, eu estive nos Estados Unidos para uma missão agropecuária, né, foram mais de 15 dias rodando lavouras nos Estados Unidos. Então, tanto lavouras agrícolas, né, de cultivos, de soja, de milho e de outras culturas, silagem, quanto em propriedades, perdão, que são também de pecuária, né, pecuária de corte, pecuária de leite. E é assim, é de nos abrir os olhos em muitos potenciais, principalmente quando a gente olha a geração de dados para vir para a mesa do produtor e ele planejar e ele ter os dados necessários para ajudá-lo nas tomadas de decisões, né? Mas eu acredito e fico imensamente assim motivada quando eu vejo a aceleração que nós temos no campo e aonde que nós podemos alcançar utilizando muito bem esses dados, utilizando muito bem essa estrutura, e que está avançando, né? Hoje, como eu falei, eu estou aqui em São Paulo, então a gente já tem uma outra realidade e perspectiva. E nós temos também ainda uma variável que são as regiões de fronteira, que ainda tem muito por avançar na parte infraestrutural, mas que está aí em franco desenvolvimento. Algumas características interessantes para a gente trazer aí do setor agropecuário, principalmente a evolução da nossa produção, né? Toda a parte técnica que nós temos para crescer, para desenvolver, para somar na performance produtiva, toda a parte cultural, como nós conversamos, tudo aquilo que impacta no hábito de consumo dos nossos mercados, seja os emergentes, os que nós atuamos diretamente, quanto os indiretamente. Então, são características que é fundamental na gestão da propriedade, que realmente o produtor comece a olhar mais para fora da janela da propriedade, para que ele esteja preparado para essas variáveis. A questão econômica, né? Por exemplo, hoje nós temos aí um fator muito positivo quando a gente olha o preço final, por exemplo, de uma arroba. Mas quais são os impactos de todos os custos que nós temos na nossa cadeia? Né? O que importa para nós ali é a última linha, né? O que nós temos ali na margem final, tirado todos as despesas, os investimentos, os custos, qual que é a receita final que vai reportar, que vai remunerar esse negócio e vai permitir os novos investimentos, os novos retornos dentro desse negócio. E a questão social, né? Então, são pilares importantes para a gente estar acompanhando, trazendo para essa reflexão no dia a dia da propriedade, para que tenha cada vez mais essa profissionalização. Então, como eu falei na tela de início, o principal cenário do nosso setor é a constante mudança, né? E principalmente quando a gente olha aí questão de commodities, questão de moeda, né? Visto que o Brasil é um grande exportador de proteínas animais, proteínas vegetais, a oferta e a demanda que impactam diretamente nos nossos negócios. Então, tudo isso vai impactar. Se eu estou olhando hoje como está o nosso cenário, o que vai impactar para os investimentos
para daqui a um ano, para daqui 2, para que eu faça um planejamento estratégico eficiente. Seguido disso, como fazer uma gestão eficiente e potencializar os resultados da propriedade? O primeiro passo é o diagnóstico, é o entendimento de como nós estamos, para dar sequência para um planejamento estratégico eficiente do negócio rural, né? Então, o ponto de todas as diretrizes é saber como estamos, para onde iremos e como nós iremos fazer. E a partir dessa estrutura da ponta da pirâmide, né, a gente consegue direcionar, conseguimos repassar para toda a cadeia que faz parte, né, as pessoas, as equipes, se for uma empresa familiar, para os outros participantes, para que todos estejam alinhados com essa visão de futuro. Mas, principalmente, pessoal, nada substitui quem toma as decisões. Então, a gente percebe cada vez mais a necessidade de uma clareza nessa estruturação e, principalmente, nesse protagonismo de organizar essas decisões estruturadas e alinhadas com o objetivo dessa empresa rural. Essa questão de nós profissionalizarmos o negócio familiar e rural, ele impacta diretamente na perenidade, né? Muitas vezes a gente, um perfil dos nossos negócios no agro são que vem vindo de gerações, né? Nós temos, uma característica social da nossa atividade que tenha vindo dos avós, dos pais, até chegar na geração atual, e que a gente quer repassar, né, para as próximas gerações, empresas aí centenárias que nós temos no agro, que vem aí com uma raiz ainda mais longe, né? Então, só que qual que é a grande mudança que nós temos hoje? É que, para nós mantermos uma empresa estruturada e com resultados, é fundamental a profissionalização, visto que grande parte também dos fatores que impactam são a falta de uma estruturação de uma sucessão familiar, por exemplo, né? Que impacta diretamente em toda uma estrutura quando a gente olha dentro dessa porteira. Então, o Alberto falou bastante, né, dos indicadores econômicos, de dados, resultados, verticalização, qual que é o meu ponto de equilíbrio, qual que é a margem de contribuição e tudo mais, mas a gente tem toda essa estrutura para a gente pensar no nosso negócio para poder somar, e nós temos aí uma engrenagem perfeita do negócio rural. Falando mais aprofundar, dar mais uma profundidade aqui sobre a profissionalização das propriedades rurais, eu convido vocês para saber como é que está o planejamento estratégico da propriedade de vocês, do negócio de vocês. Vocês têm objetivos, né, bem definidos? É conversado a cada ciclo, a cada ano, a cada semestre, a cada renovação de ciclos, esses objetivos, né? Ele é claro, ele é colocado, ele é conversado e esclarecido para a nossa equipe, tanto a equipe diretiva, né? Que às vezes nós temos sócios e que a própria família é sócia no negócio, ou nós não temos uma estrutura que não está olhando para o mesmo caminho, né? Com uma clareza de visão de futuro comum. As metas de alcance de resultados, de insumos, de custos, elas estão sendo estabelecidas ou eu levo muito vou empurrando pela barriga, vejo como que tá, depois que tudo acontece, que eu tomo uma decisão. Então, assim, ou eu tenho um planejamento eficiente que, percebendo mudanças nos cenários do agro, eu consiga ter uma definição positiva para que eu ajuste a vela do meu barco, né? Que a gente ajuste a direção para onde nós estamos indo. A terceira questão é importante, a definição de indicadores e depois o acompanhamento com critérios, com métricas, com um sistema bem definido, né? Para que a gente tenha um alcance de resultados mais eficientes. E também se vocês conhecem o próprio análise SWOT, né, que são as forças, as fraquezas, as oportunidades e ameaças. Porque nós estamos falando sim de uma empresa, né, uma empresa que tem aí clima que impacta, consumo direto que impacta. Quando a gente olha também
conforme a área de atuação, nós temos produtos com validade muito curta, né? Não são produtos industrializados. Mesmo que eu tenha uma agroindústria dentro da minha propriedade, a gente está falando de alimentos, mesmo que ele tenha alguma estruturação industrial dentro do processamento, a gente está falando aí de alimentos que têm seu período curto ou médio de consumo. Então, como é que está essa análise do nosso negócio? E aí, trazendo aqui a questão da análise de SWOT, fazermos aí um quadrante super simples, mas altamente eficiente, que são os fatores internos, externos, os fatores positivos e negativos que nós temos, né? As forças, as fraquezas, as oportunidades e as ameaças do nosso negócio. E coloque o olhar para esse planejamento, coloque um olhar nesse quadrante, porque ele vai ser altamente necessário para quando a gente olha no planejamento da produção e do nosso negócio. Vindo para a questão de gestão de riscos, nós temos todos os fatores que impactam, né, aí no agro, complementando o que o Alberto trouxe para nós, que é a questão climática, política mundial, política nacional, sucessão familiar, a governança familiar dessa propriedade, dessa família, quais são os elos que nós temos nessa família que fazem parte, eles têm clareza das etapas que nós fazemos, não tem, o que pode impactar um fator externo no nosso negócio. Quando a gente olha mercado, como é que está a oferta e a demanda, o que vai impactar diretamente, né? Como insumos, por exemplo, como o mercado consumidor, como indústria para quem nós fornecemos, como um restaurante, como um frigorífico, dentre outros. E aí a gente vem para a questão do planejamento e controle eficiente das atividades e negócios para melhores tomadas de decisões, né? Então, convido vocês a fazerem esses passo a passo das últimas 3 lâminas, para que a gente consiga ter um planejamento eficiente e mantermos o controle dessas atividades para, tendo a necessidade de correções, a gente consiga fazer no tempo hábil e seguro para manter o resultado dessa propriedade. Então, a gente começa a ter no nosso mercado, né? Já temos há um certo tempo, diversas ferramentas. Por exemplo, trazer aqui para vocês a própria inteligência que o Agromove, né, traz para todos nós. Então, utilizarmos as informações que nós temos de mercado, de expertises na área, para ajudar em toda essa estruturação. Nós temos N outras ferramentas, aplicativos, tudo a gente analisa conforme o nosso negócio, aquilo que se encaixa melhor, para que a gente faça o quê? Uma escolha, mas que some, né? Que some com o produtor, com o empresário rural, mas que são super importantes para a gente ter dados e referências para o nosso negócio. Aqui tem somente alguns exemplos, isso aqui é aberto, né? Eu sempre acompanho aí lançamentos e gosto de ficar por dentro do que o mercado vai ofertando. Dando mais um passo aqui na parte de gestão eficiente, eu reforço a questão da governança, pessoal, porque é onde impacta diretamente, às vezes, na transição entre gerações, é a questão da governança, o alinhamento das diretrizes dessa família. Muitas vezes nós não temos diretrizes claras, estruturadas, tanto a nível de líderes, né, das lideranças, quanto a nível de gestão, de gestores, quanto a nível de mão de obra. Então, nós temos, sim, informações que fazem parte desmembrado em cada etapa da cadeia, mas que são fundamentais que a gente tire, muitas vezes, da cabeça do empresário, do produtor, né, que está à frente dos negócios, para que a gente consiga estruturar de uma forma mais organizada dentro de uma governança. Uma definição de visão de futuro comum, uma plena divisão de alçadas de decisões, de delegar tarefas de uma forma estruturada, tanto tecnicamente, né, que é na parte de mão de obra, ali da nossa equipe que vai fazer acontecer, quanto numa média e alta liderança. Então, isso tudo soma para uma gestão eficiente. E aí, outra reflexão que eu gostaria, assim, um hectare, um alqueire, em lotes, em rebanhos,
Quantos indicadores e operações nós temos? Alguém chuta aí, falar no chat, quantos indicadores, operações ou quantas decisões o empresário rural precisa tomar, seja em um mês, em um dia, em um ciclo, em um ano, em uma safra, em um período de 18 meses? São centenas de mudanças, né? Conforme o seu negócio, aí a gente vai variar tanto de dezenas, que eu falo que é o número mínimo, né? Porque são muitas decisões, seja na parte de definição de insumos, qual ciclo que eu vou produzir, quais são os, né? Olhar para os meus custos, a gente tem que encarar os custos, nós temos que, os números da propriedade tem que refletir essa propriedade, para que a gente saiba fechar a torneira onde que ela está vazando resultados, onde a gente olha os investimentos de uma forma mais estratégica, a gente olhando o clima que impacta realmente no nosso planejamento de, por exemplo, quem trabalha também na cadeia, com a parte da produção da própria silagem, ou que produz uma parte da pastagem, principalmente para quem tem dentro do seu modelo de integração, aí também a parte a pasto. Então a gente tem dezenas e centenas que são diários, né? Os preços, os mercados, as pessoas que fazem parte, né? A gente tem um gap muito grande, gente. É uma dor das propriedades que eu atendo e das empresas do agronegócio que eu atendo, são pessoas. São pessoas. Então, assim, eu pergunto para vocês, como é que tá o olhar para essas pessoas que fazem parte do seu negócio? Como é que estão a parte de tecnologias, de dados, de negociações, de finanças, parte gerencial, mercado, oferta, demanda? Então, assim, eu trouxe aqui alguns, né, algumas 15, 16 indicadores, mas nós temos centenas quando a gente olha, se a gente for olhar, colocar na ponta do lápis, as decisões diariamente, realmente elas são muito grandes e exige do produtor cada vez mais esse olhar. Então, as principais dores, eu gostaria de trazer essas 5, é uma percepção minha, Alessandra, tá? A primeira que eu falo é a falta de organização, não é generalizada, a gente tem um grande avanço no campo, mas ainda é sim um gap. A questão do planejamento, dos indicadores, a sucessão e clarezas e governança. Então, essas cinco dores, seja com uma maior intensidade ou com uma menor intensidade, elas são muito presentes dentro das nossas propriedades. E aí a gente olhando aí cada vez mais, qual que é o nosso foco? Nós temos propriedades, né, com base em tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, nós transformarmos as nossas propriedades em empresas agropecuárias, buscando um desenvolvimento econômico, uma geração de emprego, de renda, aumentando a nossa eficiência, aumentando a nossa gestão da qualidade, né, do produto que eu vou entregar para o mercado, uma gestão da cadeia que nós estamos inseridos e promovendo cada vez mais uma agricultura e pecuária, né, então uma agropecuária sustentável em todos os pilares que nós temos, né, econômico, social e ambiental, que é a tríade que nós temos aí de sustentabilidade. Dentro da parte de tecnologia, nós temos aí, né, diversos indicadores, como a parte de sementes, insumos, a parte de máquinas, proteção de cultivos, quando a gente olha quem atua na parte agrícola, na parte da pecuária, toda a nossa parte de rebanho, de melhoramento, de toda a parte genética, que é fundamental, a parte de conectividade, de planilhas, de dados, de controles, softwares, aplicativos, inteligências de dados, automação, integração de informações. Então, nós temos todo o pilar da tecnologia com esses direcionamentos para a gente olhar e dar um foco, né, cada vez maior. Mas eu reforço, gente, o básico precisa ser bem feito para a gente evoluir com toda essa parte de incrementação de tecnologias. E aí a gente tem, né, como também captar os dados, seja manual, seja automatizado, como organizar as nossas informações, seja planilhas, softwares, como fazer a gestão e análise através das reuniões com a minha equipe, com o desenvolvimento da nossa equipe,
como que a liderança dessa propriedade, dessa empresa rural, está tomando suas decisões de uma forma assertiva e eficiente, e como que a gente vai avançar com essa profissionalização que é o nosso novo agro, né? Nós estamos dentro de uma agricultura, de um agronegócio 4.0, e que nós estamos aí em plena transição para depois alçar novos voos aí para quando nós alcançarmos aí depois uma 5.0. Então, para mim, esses pilares indicadores são fundamentais quando a gente olha dentro de cada propriedade. E aí, dentro das soluções, né, que a gente se propõe a ajudar o produtor, a empresa rural, seja da área de produção ou de outra da cadeia, é ajudando dentro da informação e decisão na hora correta, com uma assessoria cada vez mais eficiente, acompanhando o dinamismo do setor, mantendo uma gestão eficiente, alinhado com a parte técnica, com os mapeamentos, com acompanhamento de todos os impasses, aí quando a gente fala de pragas e doenças no nosso setor produtivo, toda a parte que impacta na parte financeira e gerencial, e toda a parte que a gente tem também de pessoas, máquinas e operacionais. Só que tudo isso acontece se a gente tiver pessoas preparadas, se ela for uma empresa familiar, as pessoas da família que fazem parte, e se for uma empresa que tem outros colaboradores fora da família, né, que são não familiares, nós tenhamos cada vez mais colaboradores preparadas para somar com a nossa estrutura, com o nosso organograma, com o nosso desenvolvimento, para que a gente cresça cada vez mais. Falar que essa foto aqui, gente, ela tem todos os... Aqui eu não coloquei a foto da pecuária, mas é uma fazenda que tem integração lavoura-pecuária, tem confinamento, está indo aí para uma integração de agricultura e pecuária. Isso aqui é na Bahia, tá joia? Lá em Luiz Eduardo Magalhães, que implementou a parte produtiva, com autorização do produtor, que é meu compadre, e diga-se de passagem, eu tenho 20 anos que eu acompanho as áreas, desde da nossa época de faculdade, e hoje profissionalmente a gente acompanha, e a gente troca muitas informações, né? E aí tá a Mari acompanhando já o quê? Aprendendo, né? Os passos da família para que daqui 10 anos, ela está com seus 6 aninhos, mas daqui 10, 15, ela já vai ter uma bagagem de organização, e o avô, né, que é a geração anterior, está presente na ativa, né? Então a gente começa a ter uma pecuária mais sustentável, uma agricultura, quando a gente fala em sucessão. Pessoal, eu queria trazer, né, nós temos aqui 30 minutinhos, eu trouxe um overview para vocês, informações. Quero agradecer muito a todos vocês, espero ter gatilhado algumas informações. Ficam os meus contatos, fico totalmente à disposição aqui no meu telefone, no meu e-mail, e vou agora interromper o compartilhamento de tela para a gente interagir e conversar, tá joia? Muito obrigada.